Habla mi pueblo! Boa segunda-feira para todo mundo. Acho que nem tão boa assim lá em Paris. Acho que o torcedor do Paris Saint-Germain acordou meio de ressaca hoje, aquela dorzinha de cabeça depois do sacode pro Chelsea. O PSG cai das nuvens, coloca os pezinhos no chão e mostra pro mundo que ele não é tão imbatível assim. Subestimou o Chelsea, hein? Nessa final, o Paris Saint-Germain não achava que o Chelsea poderia fazer o que fez e no fim, o Paris Saint-Germain não viu a cor da bola. Antes de analisar um pouquinho o que foi o jogo, eu queria primeiro pedir para vocês deixar o like aqui no canal, comentar o que você achou. Acho que você concorda que foi uma vitória justíssima do Chelsea nessa final, apesar de não ter sido o melhor time ao longo do torneio. Mas o futebol é jogado, o lambari é pescado e o Chelsea venceu com méritos essa partida. Então comenta aqui o que você achou, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. E antes também de analisar esse jogo, eu queria falar um pouquinho sobre como este Mundial de Clubes caiu no gosto do europeu. Antes do torneio falava-se que o europeu não dava bola para isso, que o europeu não dá tanta atenção para esse tipo de campeonato. Eu acho que a gente precisa fazer um recorte, porque talvez quem mais despreze esse campeonato seja o inglês. O inglês vive na bolha dele, né? O inglês vive apenas na Premier League. Eu morei na Inglaterra, morei quase 5 anos na Inglaterra e lá dá pra gente ver que eles não acompanham o Real Madrid, eles não acompanham o Barcelona, eles não acompanham o Milan, não acompanham o Bayern, não acompanham a Inter, eles só se interessam pelo campeonato inglês. É uma bolha. Mas hoje, essa segunda-feira, depois do título do Chelsea, se vocês vasculharem os portais ingleses, pelo menos até agora, até a gravação desse vídeo, tirando o Daily Mail, boa parte deles, ou quase todos eles, destacam o título do Chelsea. Manchete, valorizando esse troféu do Chelsea. O Daily Mail preferiu dar mais atenção ao Wimbledon, que é um torneio que acontece justamente em Londres, mas os demais mostram a força do Chelsea, a importância que teve esse título, um título que pouca gente esperava contra o Paris Saint-Germain, mas que foi assim inquestionável esse 3-0, uma vitória muito sólida do Chelsea. E esse interesse pelo Mundial de Clubes, que na Inglaterra acabou virando da noite para o dia, pelo menos nessa final, aqui na Espanha, os torcedores do Madrid, do Atlético, que eu conversava antes do torneio, todo mundo aqui estava interessado. Não, a gente vai jogar, a gente precisa ganhar e tudo mais. Mas na França, os números da audiência dessa final são impressionantes. A emissora que transmitiu o campeonato na França, na final ontem, bateu 4,8 milhões de espectadores. Para a gente fazer uma comparação, um jogo da seleção francesa contra a seleção holandesa pela Euro deu 2,3 milhões. De 2,3 milhões para a seleção francesa a 4,8 milhões do PSG contra o Chelsea é mais do que o dobro. Então isso fala muito sobre o interesse do francês neste campeonato, principalmente nessa final, mas é um recorte que a gente precisa analisar. Claro que não dá para comparar ainda com a audiência da final da Champions. A final da Champions bateu 11,8 milhões de espectadores, então 11,8 a final da Champions contra 4,8 a final do Mundial de Clubes. Esse Mundial ainda foi essa primeira edição neste formato, então assim, é um torneio que as pessoas estão se familiarizando, principalmente o europeu, né? Que foi um campeonato muito maior, não é apenas um jogo contra o time sul-americano, então assim, o time europeu foi mais testado. Caiu no gosto de muita gente aqui na Europa. Teve gente que foi contra, como o Klopp protestou e outras pessoas acabaram falando mal. Mas assim, quando agora final do campeonato, olhando uma visão geral, o campeonato foi um sucesso. Não só financeiramente, mas para os clubes europeus também, que tiveram que se provar mais uma vez, entre eles, contra times sul-americanos, perderam muitas vezes e tiveram que responder em relação a isso. Bom, não são os melhores, perderam para os times sul-americanos, então acho que a partir da próxima edição esse campeonato vai ganhar ainda mais corpo e ainda mais interesse do europeu diante de tudo que foi esse primeiro campeonato que acabou. Bom, dito isso sobre as audiências, sobre os interesses dos europeus, falar um pouquinho do jogo, porque o Paris Saint-Germain
surpreendeu todo mundo. Acho que era. Eu não conheci ninguém que apostava no Chelsea nessa partida. Até eu não apostava. Jurava que o PSG ia passar o carro. Mas acho que a soberba entrou um pouquinho em campo depois daquela goleada sobre o Real Madrid. Talvez para o PSG o campeonato tenha terminado ali. Né? Vencemos o Bayern, vencemos o Real Madrid, já não temos mais quem vencer pela frente. O Chelsea pode vir, que nós vamos vencer também. Então tem entrado talvez um pouquinho de salto alto, porque o comportamento do Paris Saint-Germain em campo não foi nada de perto daquilo que a gente está acostumado a ver. Um Paris Saint-Germain desconcentrado, longe, desconectado entre a defesa, o meio-campo e o ataque. A defesa, principalmente, foi um bate-cabeça desgraçado. Ninguém se entendeu ali. Nuno Mendes, Beraldo, Vitinha, Fabian Ruiz. Era um buraco no meio-campo do Paris Saint-Germain. O Gusto, ele gastou para cima do Nuno Mendes. Nuno Mendes não viu a cor da bola. O Paris Saint-Germain sofreu, como eu disse, subestimou e no final do jogo ainda perdeu a cabeça. Ganhou tanto nessa temporada que se revelou um mau perdedor, porque quando você perde do jeito que perdeu, não foi por azar, não foi sorte do Chelsea, não foi azar do Paris Saint-Germain, foi uma vitória incontestável do primeiro minuto ao último do Chelsea. E aí, no final, o Paris Saint-Germain, principalmente o Luiz Henrique, agrediu o João Pedro. No final do jogo, na entrevista coletiva, ele respondeu sobre isso, falou e não disse nada. Sinceramente, espero que o Luiz Henrique tenha algum tipo de punição, ou uma multa, ou algum jogo de suspensão, porque ele, como líder desse time, o cara que revolucionou esse Paris Saint-Germain, ele não pode agredir fisicamente um companheiro de trabalho. Isso ficou muito feio, mostra que é um mau perdedor, apesar de na entrevista coletiva ele ter dito que não somos perdedores, falando do Paris Saint-Germain, mas ele se mostrou um mau perdedor. Quando você parte para agressão física, você perde toda a razão e deixa uma imagem muito ruim, muito desgastada. Não vi nenhum pedido de desculpas por parte do Luiz Henrique, nenhum momento ele se demonstrou arrependido, então acho que alguma punição seria justa que acontecesse com ele. Bom, sobre esse buraco no meio-campo, um Paris Saint-Germain completamente desconectado, desconexo, muito problema na marcação, falta de combate, faltava intensidade. O PSG é aquele time que, quando o adversário pega a bola, tem 2, 3 jogadores em cima, pressiona a saída de bola do time adversário o tempo todo. Ontem nada disso, um time completamente irreconhecível do Paris Saint-Germain. Irreconhecível. Se fosse o time de ontem, ao longo da temporada, talvez tivesse vencido apenas o campeonato francês, e olhe lá, porque sobra no campeonato francês, mas assim, muito abaixo o time do Paris Saint-Germain, muito abaixo e com os principais jogadores em campo. Kvaratskhelia muito mal, Dembélé muito mal, o Vitinha também muito abaixo do que se espera do Vitinha. Tanto que quando a gente fala do problema de marcação, da falta de intensidade, se a gente olhar os 2 gols do Palmer, o Palmer ele tem tempo suficiente com a bola no pé dentro da área, ele domina, olha para o goleiro, olha para a bola, olha para o goleiro, olha para a bola e escolhe onde vai bater. Os 2 gols foram assim, ele bate no mesmo canto. Então assim, como ele teve espaço dentro da área, inclusive, na entrada da área ali para escolher onde vai bater. Esse não é o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. Esse não é o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. Time desconcentrado, o Beraldo muito mal. Depois saiu a notícia de que ele pediu, inclusive, para deixar o Paris Saint-Germain, ele quer ganhar mais minutos. Ele tá certo, ele não tá errado. Ele, 1 ano e meio de Paris Saint-Germain, já tem mais de 60 jogos com a camisa do PSG, quer jogar, tem experiência, quer adquirir essa experiência e ficar no banco de reservas num time tão bom como é o Paris Saint-Germain, ali com o Marquinhos, na zaga. Enfim, vai jogar menos, vai jogar pouco. O Kimpembe também disputando posição. Então, assim, ele pedir para sair, ele vai ter nível para jogar num grande clube europeu. Pode ser no futebol espanhol, pode ser no futebol inglês, pela força física que tem o Beraldo, mas ele busca se aprimorar, não se acomoda. E é um baita ponto positivo para o Beraldo. Ele busca melhorar, ele quer jogar. E é isso que se espera de um jogador, ainda mais jovem como ele. Não um cara que se acomode, né, apesar de estar num time campeão, mas ele quer estar num time campeão jogando, fazendo parte, sendo protagonista
quase toda a temporada, não apenas sendo escalado eventualmente quando alguém se machuca ou jogando alguns minutos. Então assim, a imagem que o Beraldo deixou na final foi muito ruim, mas a atitude dele em pedir para deixar o Paris Saint-Germain, para querer jogar mais, ponto positivo para o Beraldo, tô com ele, mas precisa melhorar. O Beraldo precisa melhorar, ontem não foi bom o jogo dele, 21 anos, claro, ainda muito jovem, tem muito para aprender, falta liderança, falta gritar mais, falta ter mais, estar mais inconformado em perder, em estar fazendo uma partida abaixo do que se espera dele, faltou um pouco de inconformismo, não só por parte do Beraldo, pelo parte do Paris Saint-Germain, mas como estou falando do Beraldo, vou pegar ele como exemplo, um pouco mais de sangue nos olhos, de gritar mais com o time, de orientar, de parar o jogo quando tem que parar, de assumir esse papel de capitão que faz o Marquinhos, mas o Beraldo está nesse caminho também, de ser um líder dentro de campo. Sobre o Palmer, Cole Palmer, fez 2 gols, talvez a melhor partida dele em meses com a camisa do Chelsea, mas para mim não é craque. Craque está numa outra prateleira. Ele foi revelado no City, não teve tantas oportunidades lá, até uma posição meio parecida com a do Phil Foden, os dois canhotinhos ali também, mas para mim o Foden ainda é mais jogador do que o Palmer. É um bom jogador, tem muito para evoluir, porque ainda é um jovem. Uma final como essa cresce a moral dele, né? Vamos ver como é que ele vai se desenvolver a partir da próxima temporada. Mas craque para mim, o Palmer ainda não é. Sobre o Chelsea ainda, acho que a gente precisa destacar o João Pedro. Ele chegou muito bem, 3 jogos, 3 gols. Ele eleva muito o nível do ataque do Chelsea, mas o Chelsea precisa se reforçar ainda, né? Não é o João Pedro que vai levar esse Chelsea a títulos importantes na temporada. É porque se ele sofreu uma lesão, o Chelsea volta a ser aquele time normal, um time mediano. Precisa contratar, precisa trazer jogadores para a defesa, jogadores para o meio campo, para compor ali junto com o Palmer, mais jogadores para o ataque, porque para mim o Pedro Neto ainda não é esse jogador todo, um jogador normal, nota 6 para mim, tem um lance ou outro de destaque o Pedro Neto, então o Chelsea precisa ter mais jogadores de banco para rodar, jogadores do nível do João Pedro. João Pedro acostumado já no futebol inglês, são 5 anos de Inglaterra, isso talvez tenha feito com que ele também chegasse um pouco mais à vontade, já fala o idioma, já consegue se comunicar, ponto positivo para o João Pedro. Eleva muito o nível do Chelsea e traz também uma luz para o torcedor brasileiro, porque depois desse Mundial, para quem não acompanha tanto o campeonato inglês, mas que assistiu o Mundial, já começa a ver o João Pedro com outros olhos para a seleção brasileira. Um cara alto, porte físico, sabe se posicionar, sabe tocar bola, tem bom chute. A gente precisa começar a ver o João Pedro com mais atenção. Talvez mais atenção do que outros nomes, como o Richarlison, que já ganhou muitas chances na seleção, como o Gabriel Jesus, que ainda está machucado, mas já ganhou muitas chances na seleção. Talvez essa nova galera que está vindo aí, que o Brasil precisa dessa renovação de elenco, né? Um jogador jovem, 23 anos, se eu não me engano, tem o João Pedro, um ponto positivo para o Chelsea, mas muito legal a gente ver o João Pedro também já pensando na seleção brasileira. Ele com o Vini ali no ataque, o Rodrigo também, enfim, outros jogadores, pode dar samba e acho que o Brasil descobriu um grande talento que a gente pode passar a explorar mais a partir dos próximos jogos da seleção brasileira. Valeu, galera, é isso aí, obrigado quem esteve até agora aqui no vídeo, mais uma vez, comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha, deixa a sua opinião, o que você achou desse Mundial, e se você acha que foi justo o título do Chelsea, para mim foi justo o título do Chelsea, vamos ver como é que vai ser a próxima temporada, já no dia 13 de agosto tem a final da Supercopa da UEFA, Paris Saint-Germain e Tottenham, o campeão da Champions, contra o campeão da Liga Europa, jogo lá em Udine, na Itália, o jogo que abre oficialmente a próxima temporada do futebol europeu. Uns dias para o PSG descansar, repensar o que aconteceu, colocar a cabeça no lugar, porque o próximo jogo do PSG, o primeiro jogo da temporada, já vai ser valendo o título novamente. Valeu, galera, boa semana para todo mundo e é nóis!